Fala aí, pessoal do Aracnofan, beleza? Eu sou o Maurício e hoje eu tô aqui começando um quadro novo aqui no canal do Aracnofan, onde eu vou procurar trazer algumas curiosidades aí pra vocês, trazer algumas informações que desmistificam aí algumas coisas que são bastante disseminadas sobre o personagem Homem-Aranha. E nada mais justo que começar com uma curiosidade lá da primeira edição, né? Vamos falar aí da célebre frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vem comigo. Então vamos lá. Eu já imagino que se você está aqui, você provavelmente já conhece essa frase, né? Mas e se eu disser que ela na verdade nunca foi dita pelo Tio Ben, originalmente? Como assim? Você deve estar se perguntando. É o seguinte, na primeira aparição do Homem-Aranha, lá na revista Amazing Fantasy número 15, foi a primeira vez também que aparece essa frase. Só que na verdade ela não é dita em nenhum momento pelo Tio Ben. Ela aparece no último quadrinho como uma frase ali no recordatório. E na verdade tem uma pegadinha com ela, que a frase original ela é: With great powers must also come great responsibility. Traduzindo para o português fica mais ou menos assim: com um grande poder também deve vir uma grande responsabilidade. Muda aí um pouquinho o sentido da frase. Quer dizer, nem sempre um grande poder obrigatoriamente vai estar vindo aí com uma grande responsabilidade. A frase original dá mais uma noção assim de um aprendizado. Se você tem um grande poder, você deve usar ele como uma responsabilidade, não chega a ser uma obrigação. Uma coisa aí que o Peter teve que aprender da pior maneira possível para ele. Essa frase ficou ainda mais conhecida depois do primeiro filme do Sam Raimi. E logo nesse filme mesmo, essa frase já teve uma pequena alteração, deixando ela da maneira que a gente mais conhece, né? Que é quando o Tio Ben fala: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ela teve essa alteração porque o diretor e os roteiristas acharam que seria mais fácil para o público guardar a frase assim do que no formato original, que ela fica um pouquinho mais longa, tem mais palavras ali no meio. Mas aí, se a frase nunca foi dita pelo Tio Ben, então como é que o Sam Raimi teve essa ideia de colocar ele como sendo o autor da frase? Será que foi uma ideia dele mesmo? Ou será que ele já tinha visto isso em algum lugar como uma referência? A história é a seguinte: em fevereiro de 1987, ou seja, 25 anos depois da primeira aparição do Aranha, o roteirista Jim Owsley escreveu a HQ Spider-Man vs Wolverine. Para quem acompanha o Aranha, né, sabe que essa história aí é muito clássica por vários motivos. É aquela história em que o Aranha encontra o Wolverine em Berlim e um monte de coisa acontece. Por exemplo, o Ned Leeds morre. Também é nessa edição que o Wolverine acaba descobrindo a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Uma parte importante é que, teoricamente, né, a gente sabe que não é bem assim, mas seria teoricamente a primeira vez que o Homem-Aranha mata uma pessoa, mesmo ele dizendo que foi sem querer. Mas essa edição é importante pra gente aqui nesse vídeo também, porque é nela que acontece a primeira vez em que a frase grandes poderes, grandes responsabilidades é atribuída ao Tio Ben. Isso acontece num dos pensamentos do Peter quando ele está prestes a agir ali no meio da história. Mas até aqui a gente só falou do universo 616, certo? Lá no universo Ultimate a coisa também aconteceu um pouquinho diferente. Lá logo no começo já é mostrado o Tio Ben dizendo essa frase pro Peter, mas ele também disse que não é o autor original. Na verdade, quem sempre diria essa frase seria o irmão dele, Richard Parker, pai do Peter. E lá ele fala alguma coisa mais ou menos assim: se uma pessoa tem habilidades grandiosas, é a responsabilidade dela compartilhar isso com o mundo. Tá lembrando de algum lugar? Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Exato. Esse momento foi um pouquinho adaptado lá nos filmes do Mark Webb, o espetacular Homem-Aranha, em que eles fizeram o Tio Ben dar toda uma volta só para não repetir a mesma frase que foi dita nos filmes do Sam Raimi. Mas já que a gente está falando da origem da frase, vamos voltar um pouquinho mais no tempo e falar da verdadeira origem dela aqui na nossa história. Algumas frases parecidas com essa que a gente conhece foram atribuídas ao Voltaire, que é um filósofo francês lá de 1600, 1700 e lá vai patacada. Mas a origem mais correta dela é de uma citação da Convenção Nacional da Revolução Francesa, nos decretos de maio de 1793. E lá a frase original é mais ou menos: uma grande responsabilidade é inseparável de um grande poder. E já um pouquinho mais recente aqui na nossa história, em 1906, o político britânico Winston Churchill utilizou uma frase parecida com essa num discurso que ele deu na Câmara dos Comuns do Reino Unido,
que é a Câmara Baixa lá do Parlamento Britânico. Na frase dele, ele diz algo como: onde há um grande poder, há uma grande responsabilidade, que já estabelece aí a relação entre poder e responsabilidade, e já é uma versão bem mais próxima da frase que a gente conhece. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo aqui do novo quadro Arquivos Secretos que eu estou trazendo para o canal. Eu agradeço aí ao Everton, que me ajudou bastante com a pauta para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já está preparando os próximos para trazer aqui no canal. E aquilo de sempre, né? Curtam, comentem, compartilhem aí. Digam o que vocês acharam para ver o que mais que a gente pode estar trazendo. E acho que por hoje é só. Até a próxima e falou! Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha.